It's always a pleasure. There's so much potential in Brazil with cattle. It's just tremendous. It's something special. Está aqui no Brasil porque ele enxerga um potencial enorme do país quando a gente fala em termos de pecuária de corte. Now, in South Africa, we've got a smaller industry. Na África do Sul a gente tem uma cadeia, uma indústria menor. It's very easier to get in there with a beef improvement program and to improve the whole industry, so to say. E por ser menor, é muito mais fácil a gente fazer, por exemplo, um programa de seleção e mudar, vamos dizer assim, ou adequar ao sistema da África do Sul em função desses programas de melhoramento. But let me give you just a short summary of what South Africa is. Eu vou passar para vocês um pequeno resumo do que é a África do Sul. We have a total of 1.2 million square kilometers. A área da África do Sul é em torno de 1,22 milhões de quilômetros quadrados. Brazil is 8.25, something like that. O Brasil é mais ou menos em torno de 85 milhões de metros quadrados, So de we quilômetros are quadrados. 7 times smaller, or you are 7 times bigger than we are. Ou então, isso significa, na verdade, que a gente é 7 vezes menor que o Brasil, ou o Brasil é 7 vezes maior do que a África do Sul. A huge part of South Africa is natural grazing. We have planted pastures, but not so much. It's mainly natural pasture that's available. Grande parte das pastagens sul-africanas são pastagens nativas. Eles têm pasto plantado, mas grande parte, aí 75% da área de pastagem sul-africana é feito com pasto nativo. The livestock industry is very forward. It's developed very well. E a pecuária na África do Sul se desenvolveu bastante na África do Sul. They say it's world class due to all the diverse products that are available. E a produção aí vamos dizer, como se ela é classificada mundialmente, reconhecida mundialmente pela diversidade de produtos que ela trabalha. We have 13.5 million cattle. Eles têm 13 milhões de cabeças de gado. You have about 190 million. 200 million. 200 million. Nós temos 200 milhões de cabeças. So you have, I think if I worked it out, you just about one on one. One animal for one person. E pensando aqui para cada pessoa que a gente tem no Brasil, a gente tem um bovino, vamos dizer assim. So in South Africa we are 15 people for one animal. E na África do Sul nós somos 15 pessoas para um animal. So we have to be more intensive. Então nós temos que ser mais intensivos no nosso sistema. Okay, we slaughter, well, let me say how many cattle. We have 19 million game. South Africa in the last 20 years has gone basically away from cattle in a certain sense to game. You know what game is? Wild animals. E os animais selvagens na África do Sul hoje são cerca de 19 milhões de animais selvagens na África do Sul. Nos últimos 20 anos é como se dissesse que não houve crescimento do gado. Eles deixaram o gado de lado em termos de crescimento e aumentaram a quantidade de animais selvagens. So a lot of it has been swiveling around rhinos and elephant and lions. A lot of the industry has moved into that area. Então muito da indústria, por exemplo, da pecuária de corte foi para essa área de produção de animais selvagens, rinocerontes, leões, esses animais famosos da África. We have a lot of sheep. We have 30 million sheep. Nós temos muitas ovelhas. São cerca de 30 milhões de cabeças de ovinos. Because sheep, the lamb meat in South Africa is absolutely excellent. Porque a carne de carneiro, carne de ovelha lá, de carneiro de ovino na África do Sul é excelente. And it's more expensive to eat sheep, mutton and lamb than it is beef. E a carne de carneiro, na verdade, ela é mais cara, inclusive, do que a carne bovina na África do Sul. The grazing, because we low rainfall,
particularly in the sheep areas. The sheep that graze in that area, from the grass and the shrubs they eat, they get a very special taste. E por causa do sistema das pastagens nativas na África do Sul, essas ovelhas, quando são criadas nessas pastagens nativas, elas têm inclusive um sabor, a carne tem um sabor diferenciado. Okay, we slaughter about 2 million cattle per year. Nós abatemos cerca de 2 milhões de animais por ano. 5 million sheep and 2 milhões de goats, bovinos, and 1.8 million pigs. 9 milhões de bovinos, de abate, 5 milhões de ovinos e caprinos e em torno de 2 milhões de suínos. Now, up to now, the game, you know what game is? The wild animals, the buck, the antelope, it's got good meat, but it's different. And the selling, the marketing of that has been left behind. It's not developed. Então, lá, por exemplo, com relação aos animais selvagens, carne de antílope, por exemplo, é uma carne diferenciada, de sabor diferenciado, mas ele não foi utilizado, não tem sido utilizado comercialmente. So a lot of wild animal meat goes to biltong and to dry boar. So he'll have to explain to you what E that. muito da carne de caça, essa carne, por exemplo, de animal selvagem, desses antílopes lá, é transformada numa carne seca, vamos dizer, que eles chamam lá de biltong, que é muito saboroso realmente e é muito consumido na África do Sul. We all eat it in South Africa. It's dry meat. It's matured, so it's very good, and it's because our weather is dry. We don't have high humidity. That biltong is special. We eat it just about every day. Even cattle, even sometimes they make chicken biltong. E então, como o clima da África do Sul é muito seco, então para fazer essa carne seca é fácil de se fazer lá. Então eles consomem realmente diariamente e às vezes é possível fazer até de frango, eles fazem essa carne seca de frango. Then the other agriculture, we have maize, a lot of maize. We had a big crop now this past year, 15 million ton, which for South Africa is very good. E eles são grandes produtores, de acordo com a área deles, de milho. E essa última safra foi muito boa, eles produziram em torno de 15 milhões de toneladas, que para o tamanho da área dele, pelo que chove na África do Sul, foi uma produtividade muito boa. We have other cereals, and then we have sugarcane. I'll show you where sugarcane is grown. E eles têm também outros cereais, eles produzem outros cereais e também cana-de-açúcar. And then fruit. The fruit in South Africa is special because it's low rainfall, and the areas that the fruit are rich soil, so the fruit is very tasty. E as frutas na África do Sul também são muito importantes e são muito saborosas. Como eles têm pouca chuva na África do Sul e o solo, dependendo do local onde eles são produzidos é muito fértil, o sabor dessas frutas é muito especial. You'll see South Africa, this is the grain area, which is about 500 to 600 millimeter rain. This is the maize and other grain products come from here. Essa parte mais amarela é onde é produzido o milho, e nessa região chove de 500 a 600 milímetros por ano. This is the sugarcane you see right along the coast. You have sugarcane, we stay around about there, that's where I live. E essa região verde mais escura é onde é produzida a cana-de-açúcar e ele mostrou aqui o local onde ele mora. And then here you get the wine. You can see the grapes are grown here, and I think there's some. This is an area with grapes. It's very dry here, but this is a river that comes here, and they farm next to the river. Ele está mostrando aqui naquelas regiões ali onde são produzidos os vinhos. Então tem muita uva, muita parreira naquela região lá e naquela outra ponta que tem um rio que vai passar por aquela região, apesar de ser uma região muito seca. This area here is sheep area. It's basically sheep, but you find it's dry. Essa área que ele está mostrando é basicamente utilizada para a criação de ovelhas. É uma região muito seca. They clap their hands if they get 100 millimeter a year. Eles batem palma se eles tiverem 100 milímetros de chuva por ano. This is the Eastern Cape, we call it. This is mixed farming. You get quite a lot of cattle there. Aquela região ali já é uma região mista. Você tem
grande parte do gado é produzido ali. And then this area, this is the northern province. This is in line with Sao Paulo. Sao Paulo, it goes right through Petersburg. O que ele está mostrando ali, aquela região ali é o paralelo, mesmo paralelo de São Paulo, do estado de São Paulo. This area here is dry bushveld. We call it bushveld. É uma região seca, mas de, vamos dizer assim, de mato. It used to be good cattle country. A lot of its grazing is very sweet, very good grazing because of low rainfall. Here, about 3 to Ali 400 o pasto nativo é de boa qualidade, apesar de ter pouca chuva, é uma região de pasto de excelente qualidade. And then this is a river that runs here. So along the river, you get a lot of vegetables that are grown. E ali ele está mostrando o rio e, vamos dizer assim, nas margens desse rio são produzidos bastante vegetais. But in the last 20 years, this is just about all game farming now. Mas nos últimos 20 anos isso foi transformado em criação de animais selvagens. And this is the Kruger National Park. This is the Kruger National Park. So that's all game. E aquele lugar que ele está mostrando é o Parque Nacional de Kruger, que é uma reserva e onde existem vários, lá onde vocês vão ver vários animais selvagens. And this country here is Mozambique. Used to be Portuguese. Ali é Moçambique, que não está aparecendo aqui, mas tem um país aqui que é Moçambique, que fala português. Zimbabwe is north, here, touching here. O Zimbábue está no norte, Botswana is this part. Botsuana And then Namibia, this area here. e a Namíbia é o outro vizinho da África do Sul. And this is a very dry area along the coast into Namibia. Here is a lot of diamonds. E ali naquela costa que sobe desde baixo ali da África do Sul, que é uma costa muito seca, e subindo, entrando na Namíbia, é uma região muito rica em diamantes. And this, of course, Johannesburg here is the mine, gold mines are situated here. E próximo a Joanesburgo estão localizadas as minas de ouro da África do Sul. Okay, there's some others as well, the peanuts and other things, but let's leave that alone. Tem também produção de amendoins em outros lugares ali, mas ele vai passar por isso. Cattle breeds in South Africa, we have a lot. They bring all sorts of cattle into South Africa. Raças de gado na África do Sul existem várias, tem várias raças sendo criadas na África do Sul. And people develop their own breeds. E as pessoas desenvolvem suas próprias raças. So there are 523,000 registered cattle in South Africa. Existem então 523.248 animais registrados And na there are África do Sul. about 38 breeds. E são 38 raças diferentes. So it's a lot of breeds. I'll come and show you. Now, we can group the breeds into certain groupings. Você pode agrupar as raças em determinados grupos e ele vai apresentar para vocês. This you see, the British breeds. It's the main ones are Angus, Hereford and Sussex. E são as raças britânicas, as principais criadas lá são o Angus, o Hereford e o Sussex. They are only 7% of the breeds. Só 7,2% dos animais da África do Sul são dessas raças. And you find them in the cooler areas. You won't find them up north or on the western part where it's warm, where it's hot. These are more in the temperate areas, pure breeding. But their place is for crossbreeding more than pure breeding. Commercial pure breeding they don't. Essas raças são criadas nas regiões mais frias da África do Sul, que é no sul da África do Sul, porque no norte e no oeste sul-africano é muito quente, então essas raças não são criadas. E elas são produzidas para fazer cruzamento com outras raças. We've moved away from the British breeds. Despite them having good meat quality, we moved away because they struggle with adaptability in warmer areas. Eles, vamos dizer assim, deixaram de criar essas raças britânicas, apesar dessas raças terem boa qualidade de carne, mas elas não são adaptadas ao clima sul-africano.
These are also the European breeds. They are also Bos Taurus, main one Chevrolet, Limousine, and Simmental. E essas são as raças taurinas europeias ou continentais, e as que são criadas lá são o Charolais, o Limousin e o Cimental. We call them the lean meat breeds. Lean meat meaning they don't get fat easily. E nós chamamos essas raças de raças que produzem carne sem gordura, porque elas não conseguem acumular gordura na carne. So they used for crossbreeding on indigenous cattle. Bonsmara cows, Drakensberger, Afrikaner cows, and Nguni cows. E essas raças são usadas também em cruzamento com outras raças Bos Taurus africanos, que são, por exemplo, Bonsmara, Afrikaner, essas raças adaptadas. Because we have a feedlot industry, they bring in the muscling and they bring in the growth rate. Porque a gente tem um sistema de produção que é baseado em confinamento, essas raças são utilizadas para trazer mais ganho de peso e mais peso para os animais. In Namibia, E mais we get musculatura. quite a lot Desculpa. of Simmenthaler crosses with Brahman. That's the main industry in Namibia, and we get a lot of their animals to the feedlots. E na Namíbia, que a gente, na verdade, usa muito, por exemplo, vários animais da Namíbia vão para a África do Sul, e ela também essas raças são utilizadas em cruzamento com o gado Brahma. Then we have the Indicus, Então nós temos os indianos, os índicos, which is mainly Brahman, and now they've come in with Buran from East Africa, which is a smaller animal, and I think it's more a gimmick. It's not going to last very long in the South African scenery. E aí a gente tem então o Brahma, basicamente, e tem uma raça do leste africano que está sendo introduzido lá, que é o Boran, mas que ele acha que não vai para frente, é só uma moda. The feedlots don't like the pure ones because they don't grow and they haven't got quality meat. Os confinamentos não gostam dessas raças porque elas não têm um bom ganho de peso e não têm qualidade de carne. But they're good for adaptability. So for crossbreeding, you get a lot in the warmer areas in the eastern part of South Africa can get hot, and in Natal can be humid like here. They use the Brahman on the indigenous, and the crossbred cows they use to produce weaner calves. Mas são raças extremamente adaptadas e são usadas em cruzamento nas regiões mais quentes com as outras raças por causa da adaptabilidade. Then the Bos Taurus, Bos Indicus cross breeds, they're very popular. That's the Beefmaster, the Bradford, the Brangus, Santa Gertrudis, and Simbra. Então, aí vocês têm as raças cruzadas entre Bos Taurus e Bos Índicos, que são muito utilizadas na África do Sul. E aí a gente tem o Beefmaster, o Braford, o Brangus, o Santa Gertrudis e o Simbra. You can see they all have Brahman influence, and then of course Hereford or some other breed, Angus, Hereford. São todas então raças que têm na composição o Brahma, ou seja, o Zebu. Shorthorn was in the Santa, was Shorthorn, we didn't show that, but these are all British Brahman breed crosses. E aí você tem então essa maioria, na maioria que são raças taurinas britânicas. No caso do Santa Gertrudis, ele foi feito com Shorthorn, e com exceção do Simbra, os outros são britânicos com Brahma. And you can see here, they're popular, they're 28-29% of the stud breeding industry. E são raças populares, cerca de 29% dos animais são dessas raças na África do Sul. Okay, then you get the local breeds, the indigenous local Bos Taurus africanus. It's not Bos Taurus. It's got other aspects in it that makes it different. E aí você tem as raças locais taurinas, que são chamadas raças Bos Taurus africanos, que não são zebu, apesar de ter cupim, vamos dizer assim, mas são raças taurinas. You've got the Afrikaner, you see the rump there like the Brahman, but it's not. The hump there sits on the neck. If you go back to the Brahman, you'll see the hump sits
right on top of the shoulder there. The Taurus, the hump sits on the neck. E a diferença desses animais, os zebuínos, para os taurinos africanos é que o cupim, apesar dos animais taurinos africanos terem cupim, o cupim é localizado no pescoço e não em cima dos ombros dos animais. This is what the Bonsmara comes from. The Afrikaner pot of Bonsmara, very well adapted, smooth-coated animals. E essa raça Afrikaner é uma raça que foi utilizada para base de fundação do Bonsmara. This is the Nguni. It's a smaller animal, about 400 kilos. Esse é o Very Nguni. adapted. O Nguni é uma raça menor, com 400 quilos e está em torno de 400 quilos, mas muito adaptado. But the feedlots don't like it. So it has to find a different place in the industry. Mas o pessoal do confinamento não gosta desse animal, porque é um animal muito pequeno, com pouco crescimento. Eles têm que procurar alguma outra função para essa raça. These are the Tulis, which come from Zimbabwe. E essa outra raça é o Tule, que é uma raça que veio do Zimbábue. These are all Sangha. We call them Sangha breeds. Nós chamamos essas raças de um grupo chamado Sangha. The feedlots don't like them very much because they don't have growth rate. Os confinamentos não gostam muito dessas raças porque elas não têm um bom ganho de peso. But crossbreeding, British and Simmental and those other Taurus breeds onto these mothers are very well accepted. Mas os animais cruzados das outras raças taurinas, britânicas e continentais em cima dessas raças são muito aceitos pelos confinamentos. These Ngunis have two very good traits. Esse Nguni tem duas características muito importantes, muito You boas. can put a Charolais on that animal, 400 kilos, and the birth weight won't be a problem. Você coloca um touro charolês numa vaca dessa pequena, de 400 quilos, isso não vai ser um problema em termos de parição, em termos de parto. They have the ability to keep the calf small. Eles têm vamos dizer assim, a prepotência de manter o bezerro com peso de nascimento baixo. And you will hardly ever see a tick on a Nguni. E dificilmente você vai ver um carrapato num animal da raça Nguni. And that's what I said this morning. They say, the researchers, that it has the ability to submit a substance that causes the tick not to form vitamin B. And if it doesn't form vitamin B, its brain doesn't work properly and it rather falls off. Eles têm alguma coisa no sangue desses animais que não permite que os carrapatos assimilem ou produzam vitamina B. E aí esses carrapatos caem do animal, não ficam no animal. To some extent, the Afrikaner has it and the Tuli has it as well. All these Sangha breeds from Africa have that ability. E essas raças também, as outras raças africanas também têm essa habilidade. The Bonsmara loses it a bit because we don't look for it, and we've lost it because of the Taurus influence in the Bonsmara. No caso da raça Bonsmara, ela perdeu um pouco essa habilidade porque a gente trabalhou com as raças taurinas foram mais prepotentes. So numbers-wise, this is the biggest number. They have the most. They are just about 11% of the stud industry. E dessas três, a mais criada em torno é o Nguni, e o mercado total da África do Sul, o rebanho total em torno de 10%, de 11% só é dessas três raças. You find them in the difficult areas where it's low rainfall, and some of the farmers keep them. They don't give them any lick. They don't look after them for disease. They leave them that they must be like wild game. They must look after themselves. E esses animais são criados nas regiões mais pobres da África do Sul e que chovem menos. E eles são realmente deixados lá no pasto, lá para se virarem. Não recebem nenhum tipo de suplementação, como se fosse um animal selvagem. They came down, all these Sangha breeds came from North Africa, down with the black people who migrated down Africa. They came with these cattle. E essas raças chegaram na África do Sul através dos, vamos dizer assim, dos negros nativos que estavam no norte da África do Sul, que viviam no norte, e eles foram levados para a África do Sul junto com essa população
indígena, vamos dizer assim, né? These went down the west part through Namibia today, right down into the Cape, and the white people from Jan van Riebeck's time, they bought them from the Khoisan people. They got hold of these red ones and they started developing them. Esses animais, os africanos vieram da região do Zimbábue, chegaram na África do Sul e teve os criadores que adquiriram esses animais dos nativos e desenvolveram esses animais vermelhos. This breed came on the east side. Now the east side is the tick side. It's higher rainfall, it's got more humidity and a lot of ticks, all sorts of ticks, not only the blue tick. We have 5 different ticks, and some of them give hot water, which you don't have in. E essa raça Ninguri, ela na verdade já veio da região leste da África do Sul, e é uma região mais úmida e que é muito infestada com carrapato. Lá eles não têm só o carrapato que a gente tem, o carrapato de boi que a gente tem aqui, eles têm 5 tipos de carrapato diferentes lá. And then we have the developed breeds, Bostaurus africanus. They come out of the Afrikaner. This one also has Afrikaner in them. And then the Senepal, which has Ndama from Central Africa, blood in that. And this is the developed breed. So your Bonsmara has Hereford and Shorthorn and Afrikaner. And this one hasn't developed specifically, but this is in Central Africa together with Red Pole. British. E essas raças aqui então são as raças que foram desenvolvidas na África, tá? Foram raças criadas na África. Você tem a primeira raça que seria o Bonsmara, que foi produzido com o Afrikaner, o Hereford e o Shorthorn. Já o Drakensberg ele não foi bem que desenvolvido, ela foi criada lá, mas não sabe a origem dessa raça do meio, e o Senepal, que é da África Central. These are the cattle that came down with Jan van Riebeck, who started in the Cape. They came from Holland. They were known as Vaderlanders, and that's where they began, but they were infused with local breeds. And most of them today are in the eastern part of the country, KwaZulu-Natal, and in the colder areas, the black animal. A raça Drakensberg ela veio com os imigrantes holandeses para o sul da África do Sul e hoje ela está mais localizada, sendo mais criada na região leste e de clima mais frio da África do Sul. You can see that these are quite popular. They're 27%. E elas são raças populares, né, na África do Sul. 27% do rebanho é feito com essas raças. The Bonsmara is very popular. So it's popular because it's got adaptability to grazing, and it's popular because it does well in the feedlot, and it's popular because it's got quality meat. E o Bonsmara é muito popular, muito criado na África do Sul por 3 características. Os animais são muito bons a pasto, são muito bons no confinamento também e tem excelente qualidade de carne. Okay. Now we have basically 2 production systems in South Africa. Mainly 2 production systems. E na África do Sul nós temos 2 sistemas de produção principais. You can see they round off 1.5 million weaners. They take them in at weaning and they round them off and they slaughter them sometimes, and that meat is available primarily in the cities. Então eles têm lá cerca de 1,5 milhão de bezerros são desmamados por ano na África do Sul e são desmamados, são retirados das mães na África do Sul por ano. You have 60 commercial feedlots. That's big feedlots. 40,000 animals or 50,000. And then of course the farmers, if like this year the maize prices drop, they will feed their own weaners and not sell them to the feedlots. Existem cerca de 60 confinamentos comerciais na África do Sul, são confinamentos de 40 até 50 mil cabeças. E quando, vamos dizer assim, como é o caso atual, que eles tiveram uma produção alta de milho
como é a nossa situação também, com preço mais baixo, eventualmente os criadores não vendem esses bezerros para os confinamentos e eles próprios engordam esses bezerros nas fazendas. The feedlot started in 1960, the years 1960. The feedlot started because their maize was available and the people just spontaneously started. They took the weaners away from the veld, from the grazing. They could keep more cows on the grazing. E o confinamento iniciou na década de 60, por volta de 1960, na África do Sul. Então os bezerros foram sendo retirados dos pastos, depois que eram desmamados, e iam direto para o confinamento para ser terminado. E com isso eles conseguiram aumentar a quantidade de vacas nos pastos. The feedlots are becoming more influential in South Africa because they're getting slaughterhouses and they're beginning to sell meat to the industry, quality meat, and export the certain cuts of the meat. Os confinamentos passam a ser, são cada vez mais influentes no sistema de produção da África do Sul, porque eles também agora estão desenvolvendo os próprios abatedouros, os próprios frigoríficos. Então eles estão produzindo carne tanto para fornecer a população, mas principalmente para exportar carne de qualidade para outros países. So they take the weaners at 7, 8, 9 months of age, they put them in the feedlot for 110 to a little bit later, 130 days, and then they slaughter them or they sell them to a slaughterhouse that then gives meat to the city abattoirs. E então esses bezerros são desmamados entre 7 e 9 meses de idade e eles vão direto para o confinamento. Eles ficam em torno de 100 a 130 dias sendo confinados e depois são abatidos para atender o mercado local ou mercado externo. The popular carcass in South Africa was 220 kilos. Uma carcaça, o peso médio das carcaças sul-africanas é em torno de 220 quilos. The young animals, so that the meat is fairly tender. It's not so fat. We'll come to that just now. And it's good quality meat. It's young meat. Como esses animais então são abatidos mais leves, esses animais são abatidos entre 15 e 18 meses de idade, com esse peso de carcaça. Como são muito jovens esses animais também, são animais com a carcaça com menos gordura, mas de excelente qualidade, muito macia essa carne. But now with the export of meat, we don't export a lot, but we export. They're bringing the carcass now to 280 kilos, so they have to feed them a little bit longer. E agora, com essa questão de exportação de carne, eles estão tendo que manter, eventualmente, alguns animais, os melhores animais, por mais tempo no confinamento para você ter uma carcaça aí por volta de 280 quilos, ou seja, em torno de 19 arrobas de peso. So you can see the feedlots in South Africa dominate the whole beef cattle scene because they give the product to the consumer. Então, por isso que os confinamentos têm uma importância tão grande, eles influenciam tão grandemente a produção de carne, a criação, na verdade. O que os criadores fazem é muito influenciado pelo que os confinamentos pedem, porque é eles que vão repassar a carne para o consumidor. And the consumer, if you give him quality meat and soft, tasty meat that's got sufficient fat in, he will continue to buy it. Otherwise, he will start eating chicken or something else. E o consumidor, se você conseguir atender ele com carne de qualidade, carne macia, com uma quantidade adequada de gordura, ele vai continuar consumindo. Caso contrário, ele vai mudar o gosto dele para outras carnes. So because they do that, they're influencing the breeds in the country. Certain breeds, they won't take the meat because it's not quality meat. E é por isso que eles então determinam quais raças vão ser criadas na África do Sul. Se a raça não tem boa qualidade de carne, são raças que vão sendo tiradas do mercado porque eles não vão comprar esses bezerros. The fat in the carcass in South Africa is about 15, 16, 18% of the carcass is fat. As carcaças sul-africanas, então, elas apresentam em torno de 15 a 18% de gordura. In America, it's 30 to 35%. Na América, nos Estados Unidos, em torno de 30 a 35%. É uma carcaça muito mais gorda do que a sul-africana. So the medical people say South African beef is much better than American beef because it's got less fat, cholesterol and all the medical
terms. Então, os médicos sul-africanos dizem que a carne sul-africana é mais saudável do que a carne americana, porque ela tem menos gordura do que a carne americana. Okay, then we come to the second part. I have to try and find my feedlot, the influence of the feedlot in the industry. I've touched on it to a certain extent. Certain breeds are not accepted by the feedlots. Então, ele continua conversando sobre o impacto a influência do confinamento. Ele já comentou alguma coisa sobre isso. Então, algumas raças não são aceitas mais pelos confinamentos. The Nguni cattle, for example, are easy to have because they're small, they don't need so much food, they do quite well, you don't have to look after them so much, and they're popular, but their calves are too small for the feedlot. O Nguni, por exemplo, é uma raça que é muito fácil de ser criada, que é uma raça menor, não requer muito cuidado, mas ela não apresenta crescimento no confinamento. So the system that's evolving is the people have Nguni cows and they put Charolais or some terminal sire on those cows. Então, o sistema, vamos dizer assim, os confinamentos estão forçando esses animais, esses criadores que têm Nguni a usar raças terminais, ou seja, as raças taurinas europeias ou continentais, Charolais, Cimental, para fazer o cruzamento terminal, matar macho e fêmea depois desse cruzamento. So on a certain area of land, you can keep many more Nguni cows than you can, let's say, Charolais cows. E isso é interessante porque em algumas regiões mais pobres, você consegue colocar muito mais vacas Nguni do que vacas de outras raças, como Charolais, essas raças maiores. But then you have to sell all those males and females. You have to sell them to the feedlot. Mas aí você vai ter que vender todos os bezerros, os machos e as fêmeas para o confinamento. So what the people do, they have 100 cows, they put 2 Nguni bulls or 1 Nguni bull and 3 other bulls from another breed with growth. Então o que os criadores fazem é, eles têm um rebanho, por exemplo, de 100 vacas, eles põem um touro Nguni e 3 touros de outras raças para cobrir essas vacas. Então esse touro Nguni vai fazer a reposição de fêmeas que eles precisam e os outros 3 touros eles vão matar vender todos os bezerros após a desmama. So you get replacement females from the Nguni bull and the other calves from the other bulls all go to feedlot. Foi o que eu acabei de explicar para vocês então. Os filhos de Nguni então fazem a reposição às fêmeas e dos outros touros todos são medidos para o confinamento. It's a very good economical system. It's excellent. E é um sistema do ponto de vista econômico excelente para as condições sul-africanas. But farmers are difficult. You get to change the mind of a farmer to think differently. Takes not 2 years, takes sometimes 20 years. It's not different here. Is it different here? How many years? Então ele está comentando aqui que eu falei para ele que não é muito diferente não, mas é difícil você mudar a cabeça do pecuarista. Não é de 1 em 2 anos que você vai conseguir mudar a cabeça do pecuarista para ele fazer o que é certo. Então eu falei para ele que aqui no Brasil é mais ou menos a mesma coisa. Because what does the feedlot want? He wants growth, he wants muscling, he wants good feed conversion ratio because he also wants to make money and he wants quality meat. Então, o confinador quer um animal que tenha bom crescimento, boa quantidade de músculo, quantidade de carne na carcaça, boa conversão alimentar e qualidade de carne excelente. So you get the indigenous breeds, fortunately, the Afrikaner, Nguni, and those are what's the other one? They have good quality meat. São as raças indígenas, vamos dizer assim, a gente até não sabe mais, por exemplo, o Afrikaner, o Nguni e the other one was Tuli. E o Tuli são raças com a qualidade de carne extremamente boa. Essas raças bostauros africanos. So what we have, the breeders who produce the weaners, they weigh usually about 180 to 260 kilos, the calves. E os bezerros são desmamados por volta entre 180 a 260 quilos de peso. They will pay more for calves under 220. From 180 to 220 might fetch 35 or 36 rand, and if they go over 220, they might pay you 33 rand.
Então, como eles têm uma diferenciação de preço. Se o bezerro vai de 180 até 220 quilos, o preço, como é comercializado por quilo, é um pouco mais alto, o valor do quilo desse bezerro, quando comparado a um bezerro que passa desse peso de 220 quilos até 260 quilos. Quanto mais pesado, menos, na verdade, eles pagam o quilo do bezerro. And then what do the feedlots want? They want a growth rate of 1.5 to 2 kilos a day. E a meta de desempenho que eles querem para esses bezerros no confinamento é um ganho de peso em torno de 1,5 kg a 2 kg por dia. With a feed conversion ratio of 1 to 5.55, if it's 5, excellent, 1 to 5 to 6. E a conversão alimentar, eles buscam animais que tenham conversão alimentar de 5 a 6 quilos de consumo de matéria seca para 1 kg de ganho. Em torno de 5 quilos são animais excelentes, vamos assim. Essa é a meta deles. So that comes back to the stud breeder. He must produce genetics that can do this. E isso então vai de volta aos selecionadores. Os selecionadores têm que produzir animais que atendam essas exigências dos confinadores. The important traits for the feedlot. Post-weaning growth, feed conversion must be adapted. Adapted in terms of the hooves, and in terms of the rumen, and in terms of the air passage into the lungs and so on. E aí, quais são as características importantes para os confinadores? Eles querem animais com alto ganho de peso, boa conversão alimentar e adaptados ao sistema de confinamento. O que significa isso? Animais que são adaptados ao confinamento é que quando você fornece uma ração rica em energia, com muito milho, eles não têm um problema de crescimento de casco. Animais que têm um bom trato digestivo para fazer então essa conversão alimentar adequada e também não têm problemas respiratórios. That's why in 1963, how many years is that? 40, 50 years about, we started to give attention to these traits in intensive growth tests like Qualitas is doing. E é por isso que em 1963, já em 1963, logo após começar os confinamentos na África do Sul, os selecionadores, no caso específico dele, que trabalha nessa área, começaram a selecionar ou dar importância para essas características, inclusive selecionando, colocando os animais em condições intensivas de tratamento para poder, inclusive, medir até a conversão alimentar dos animais desde há 50 anos atrás. Then we have, because of the feedlot system, we have a weaner calf system on the commercial cow herd. E por causa disso, você tem um sistema de produção de bezerros particular. 60% of the calves are crossbred. 60% dos bezerros são cruzados, que são produzidos na África do Sul. In America, it's 80%. Nos Estados Unidos, em torno de 80% são bezerros cruzados. In Brazil, how many it is, but No, we don't have the figure. not so much. Nós não temos aqui um censo em relação a isso em termos de animais cruzados no Brasil. The other 40% comes from the breeds, developed breeds, like the Brangus, Beefmaster, the ones I showed you, plus Bonsmara. In the feedlots, you have about 20% calves are pure Bonsmara. E aí, com relação aos outros 40% de bezerros, são vindos de raças, por exemplo, Brangus, Braford, essas raças cruzadas taurinas britânicas, e também, por exemplo, da raça Bonsmara. E nos confinamentos, cerca de 20% dos bezerros que vão para o confinamento são da raça Bonsmara, são puros Bonsmara. So you'll find that some of the herds remain pure. Some Bonsmara herds, Drakensberger herds, 6,000 cows, pure Drakensberger, pure Bonsmara. E então existe, como eu falou, alguns rebanhos que são rebanhos comerciais de raça, vamos dizer, impura, Bonsmara ou Drakensberger, rebanhos de 5.000, 6.000 vacas, só de uma única raça. Because they have quality meat and they grow well in the feedlot, they've been tested since 1963. The Bonsmara has accepted the testing of young bulls right from the first ones were 68, not 63 for the Bonsmara because they were developing as a breed. But they accepted growth tests right from the beginning and they have thousands of bulls that have been tested.
Então essas raças aí, elas são utilizadas porque elas vão bem tanto no pasto quanto no confinamento. E desde 1968 a raça Bonsmara faz teste, vamos dizer assim, em confinamento para poder, principalmente nos touros, para avaliar quais são os melhores animais para confinamento. This year, the weaner price, because the maize is an oversupply, the price of maize came down and the feedlots use it. They started paying 35 rand a kilo for these 220 kilogram calves. And you can see what the real figure is, 8.4 per kilo. E aqui ele está comentando, porque como o preço do milho caiu esse ano, então motivou, estimulou o pessoal a confinar mais os animais, estimulou os confinadores. O preço do quilo do bezerro hoje na África do Sul é em torno de R$ 8,40 o quilo. It's live weight, né? Live weight. Peso vivo. Ali está o preço. Vai variar um bezerro lá de acordo com o peso, 180 quilos até 260 quilos, de R$ 1.560 a R$ 2.280 o preço do bezerro lá na África do Sul esse ano. So this is the amount of money that is paid to a calf, depending on the weight. That's the real. I accept that that's your figure. Então ele está mostrando ali o preço em rands, que é o preço deles lá, e como eu comentei, o preço em reais é o preço do bezerro lá hoje na África do Sul. Now, what are the important traits for the producer of weaners? Quais são as características importantes para se produzir bezerros? Adaptability is very important because we have hot areas and difficult areas with a lot of sand, so they must be adapted. Adaptabilidade, então, é uma característica extremamente importante porque eles têm umas regiões difíceis lá, inclusive muito arenosas. They must have a high reproduction rate. Tem que ter uma taxa reprodutiva elevada esses animais. Easy at birth calving, easy calving at birth. Baixo peso ao nascimento, porque tem que nascer fácil esses bezerros. Growth to weaning and growth post-weaning and in the feedlot. Crescimento até a desmama e crescimento pós-desmama no confinamento. The cows have to have sufficient milk because that's the cheapest food for the weaner calf. Então as vacas têm que ter uma boa produção de leite, uma produção de leite suficiente para alimentar o bezerro, porque é o alimento mais barato para se fornecer para um bezerro. To utilize the feed efficiently, feed conversion, right from the beginning, these animals need it as well. E a gente precisa de conversão alimentar, porque é extremamente importante para que esse animal seja eficiente do ponto de vista de alimentação. All these traits are measured since 1960. E essas características são avaliadas desde 1960. You see, in 1960, the government started producing the service to the breeders. Em 1960, então, o Ministério da Agricultura, na verdade, o governo, começou a dar suporte para os criadores para que eles começassem a avaliar os animais. So we were government officials. E ele, no caso dele, inclusive, ele era um oficial do governo nessa área. And there was the dairy scheme, the pigs, the chicken, all the animals from the farm. There was a program for all of them. Então, a partir de 1960, na verdade, foram criados programas de melhoramento para todas as raças e todas as espécies na África do Sul. As raças de leite, os suínos, aves e os bovinos de corte, a pecuária de corte. It's interesting that in 1957, I don't know how many of us were born at that stage, but 1957 they bought portable scales from America to weigh the Bonsmara calves on the farms. That was the development of the Bonsmara by the state. They bought in portable cattle scales so that they could weigh those calves. E olha que interessante que em 1957, quando eles estava em desenvolvimento a raça Bonsmara, o governo importou balanças móveis dos Estados Unidos para começar a pesar os bezerros nas fazendas. And that gave rise to the implementation of a performance testing scheme by the Minister of Agriculture for December 1959. E isso deu suporte então para que em 4 de dezembro de 1959 foi implementado o programa de melhoramento da pecuária na África do Sul pelo Ministério da Agricultura.
the scheme, like it was implemented, available to all breeders, even commercial breeders, changed the whole cattle scheme in South Africa. E esse programa de melhoramento, que foi disponibilizado não só para os animais de raça pura, mas todos os criadores de raça comercial, mudou completamente o sistema de criação de bovinos de corte na África do Sul. I started working in 1962 in the performance testing scheme in South Africa. Eu comecei a trabalhar em 1962 dentro desse programa de melhoramento lá na África do Sul. Our biggest difficulty was to get the stud breeder to accept weighing of animals. E o grande desafio que eles encontraram foi convencer os produtores de gado, os selecionadores, os produtores de gado registrado, a pesar os animais. To look at cattle breeding more from a scientific point of view than just looking and deciding, taking animals to the show ring, and a cow that only calves once in 5 years is the winner of a show. Isso por quê? Porque existia uma cultura antigamente de simplesmente avaliar visualmente o animal, levar o animal para uma exposição e você ter lá uma vaca lá que produzia um bezerro a cada 5 anos e essa vaca que era considerada a vaca melhor. There were no scales on the farms. Não existiam balanças nas fazendas. Even at the auction sales, they just decided this animal weighs 200 kilos and they pay so much. There was no scales. Mesmo nos leilões, eles simplesmente olhavam para o bezerro e falavam: esse bezerro aqui deve ter em torno de 200 quilos, então eles pagavam um valor mais ou menos baseando no peso daquele bezerro. We would go and sit with the councils of the breed societies and tell them to come into performance testing. No, it's all shows and all these other things and looking all sorts of other things that they had in mind. E eles convidavam, eles iam até os conselhos de raça, os conselhos técnicos das raças puras, dos criadores lá das associações, para chamar: vamos pesar os animais, vamos começar a fazer o trabalho de programa de melhoramento. Os criadores: não vamos mexer com isso, nós queremos só mostrar os animais nas feiras, nas exposições. But today, 50 years later, we have about 85% of stud breeders that are performance testing. Mas agora, 50 anos após o início desse trabalho, 85% dos pecuaristas que criam gado registrado participam desse programa de melhoramento na África do Sul. People, the whole mind change of the cattle industry changed completely. A cabeça das pessoas, dos criadores, mudou completamente nesses 50 anos. Today you talk not only of breeding values, you talk of genomics. Hoje a gente não fala somente sobre avaliações genéticas, sobre DEPs, nós já estamos falando sobre genômica. And the breeders know what you're talking about. They study it and they come into it. So they've gone very scientific in the breeding of stud cattle in South E aí Africa. você vai conversar com os criadores, eles estão por dentro dessas informações, dessas avaliações. Então eles conseguem discutir, ou eles estudam do ponto de vista científico como é a seleção do rebanho do gado deles. In 1970 we went to Namibia. That was still Southwest Africa. And we started with performance testing in Namibia. Em 1970 nós fomos para a Namíbia e iniciamos também o programa de melhoramento na Namíbia. They formed in 1990 as they got independence, and they formed their own stud book. But Bonsmara is still with South African stud book. Em 1990 então eles criaram o seu próprio sistema de seleção, seu próprio associação. Antes eles enviavam as informações para a África do Sul, mas atualmente ainda os criadores de gado da raça Bonsmara continuam trabalhando junto com a Associação Sul-Africana. In the year 2000, the new government changed the legislation, and other people could also give the services for performance testing. E a partir de 2000, o governo mudou o sistema, na verdade, de registros desses programas, e outras empresas puderam oferecer também esses serviços para os criadores. So we have new players now, Breedplan from Australia. They have 7 breeds, and Studbook have 30 breeds. And then the Agricultural Research Council, where it all started, they only look at the new breeders at the moment. E aí você tem o Breedplan, que é um sistema australiano que trabalha hoje com 7 raças.
o Studbook da África do Sul, que tem 30 raças, e o Animal Research Council da África do Sul, que está focado nos novos criadores. So genomics came into play. They started working on it. The government gave quite a lot of money to get hair samples to do the analysis, to go into the genetics of the animal, and it's added to blood in July 2017 in the Bonsmara breed for the first time. E aí você tem que o governo, na verdade, fez um financiamento, forneceu bastante dinheiro para as associações, para que em 2017 começassem as primeiras avaliações genômicas na África do Sul. It just makes the breeding, the values more accurate. So particularly for maternal and feed conversion, it makes it a better figure, the genomics. E no caso da genômica, para que ela é utilizada? Somente para aumentar a confiabilidade, a acurácia das características. E principalmente a parte de habilidade materna e conversão alimentar, essa genômica, a avaliação genética molecular, veio para aumentar a qualidade dessas, a confiabilidade dessas características avaliadas. Let me give you the scheme as it started in 1960. Just a quick outline. There's the evaluation of the cow herd is number one. E aí ele vai dar mostrar para vocês como que é as informações gerais desse programa de melhoramento que foi instituído na África do Sul. E ele foi dividido em fases. A primeira fase é a avaliação do rebanho de vacas, a avaliação da parte de cria. So we look at the reproduction. How does the cow do on reproduction? The bull, certain traits, and the calves are weighed at weaning, and the index is available like we had this morning. You look at the index. If it's got milk, then it can be passed and continue in the herd. Do ponto de vista da vaca, então, a gente tem os índices reprodutivos, que são importantes, como é que está a frequência reprodutiva dessa fêmea, e através do peso do desmama dos bezerros, você tem uma avaliação da produtividade dessas vacas. Then the evaluation post-weaning, if the heifers particularly are weaned, they go on to the grazing, they weighed at 12 months and 18 months. E aí você tem após a desmama, que seria a segunda fase, que é a pesagem dos animais aos 12 meses e aos 18 meses de idade. We used to weigh them at 24 months, but the 24 months we moved out because people were putting their heifers to the bull at 15 and 18 months of age. Havia uma pesagem com 2 anos de idade, mas como os animais foram colocados antes em reprodução, as novilhas com 14 e 18 meses em reprodução, eles mudaram para a última pesagem para os 18 meses de idade. Then we had in South Africa something that the Americans didn't like at that stage. We started with testing centers, giving them standardized growth test with the exact ration that each bull eats exactly the same food. E eles iniciaram também lá em 1960 um teste de performance, uma prova de ganho de peso padronizada para os bezerros desmamados, para os machos. E os americanos naquela época não gostaram muito desse programa que eles desenvolveram, que significava o seguinte: todos os animais tinham uma ração específica padronizada para todos os animais em todos os centros que eles colocavam esses animais. And we have 5 testing centers that are run by our Agricultural Research Council, and we have 3 private centers, and the length of the test is 84 days. Então eles têm lá 5 centros de teste de performance que são do ARC, e tem 3 centros privados que testam os animais por um período de 84 dias num confinamento. It falls exactly in line with the feedlot production system. Está exatamente de acordo com o sistema que é produzido de confinamento comercial que tem na África do Sul. And what we improved, the growth of the animals improved. I'll show you just now. E nós conseguimos melhorar bastante o ganho de peso dos animais. Ele vai mostrar daqui a pouco para vocês. The feed conversion ratio was better. The amount of food that they used to gain 1 kilo of gain. E também a conversão alimentar foi melhorada através desse processo de seleção. In winter it can get cold, and then you get in the
air passages, you get colds and disease, and the animal starts coming out of the nose. E na época do inverno, por exemplo, esses animais quando vão para confinamento, eles têm problemas, vamos dizer assim, doenças respiratórias. I think they call it IBR. E Where's the veterinarian? here, nós chamamos esse tipo de doença, tem veterinário assim que chama ela de IBR, por exemplo. É uma dessas doenças que acontecem em confinamento. If an animal comes through like that, he goes out. He doesn't make the test and he's slaughtered. Se um animal vai para o teste desse de performance e ele fica doente durante o teste, ele é removido do teste e ele é descartado. In the beginning, we had a lot of bloat because they're getting quite an intensive ration, and the rumen can't handle it. Some animals bloat, they're taken out because it's genetic. No início também eles tinham alguns animais que iam para o confinamento e tinham muito problema de timpanismo, ou seja, o animal não era adaptado àquela condição de alimentação. E esses animais também eram descartados do sistema. And the hooves grow. The hooves, if an animal's hoof grows in a feedlot, his feed conversion is no good. E alguns animais tinham o crescimento, o casco começava a crescer. E esses animais com casco que crescem o casco dentro do confinamento, a conversão alimentar desses animais não é boa. Then we saw that just intensive feeding there's not enough room for the bulls. We can only test so much because the testing centers are limited in their intakes. Mas aí eles perceberam que esses centros de performance, por exemplo, esses centros de teste intensivo, não era suficiente para avaliar todos os touros produzidos na África do Sul. So in 1971 we initiated on-farm testing. Em 1971, então, eles iniciaram os testes nas próprias fazendas dos produtores, dos criadores. The farmer, if he had 15 bulls, we'd send our official out and he'd go and start the test. And if the test is the end, he will go there and finish the test off, and he'll work out the figures, and the ones that didn't get a 90 index, slaughter. Então, o que acontecia? Um técnico do ARC, lá do governo, ia na fazenda e organizava o início desse teste, o início e o término do teste. Acompanhava, por exemplo, as medidas, o criador fazia as medidas e ele recebia depois um relatório com a avaliação dos animais. E os animais que estavam 10% abaixo, mais de 10% abaixo da média, ou seja, um índice 90, esses animais também eram descartados do ponto de vista reprodutivo. He could have an intensive test, he could have it for 84 days. He decides, the farmer, what he wants to do. E o criador, o produtor decide se ele quer ter um sistema intensivo ou extensivo. Para um sistema intensivo, ele tem então um período de 84 dias. Or he can have it extensive on grazing for 270 days. Ou ele pode ter um sistema extensivo a pasto que tem um período de uma duração de 270 dias. We tested many thousands of bulls on the farms like this. E a gente testou vários mil, vamos dizer assim, milhares de animais nessas condições. And the Bonsmara breeders, just about every Bonsmara breeder has a phase D test on the farm, and some of them even have a phase C testing center. E vários criadores da raça Bonsmara, praticamente todos fazem essa fase D, esse sistema na fazenda, e também vários criadores de Bonsmara têm o próprio sistema confinado de avaliação na fazenda. Okay, the number of members in the scheme, this is from 1960 to now, it grew very well, and then Namibia withdrew and did their own, and in 2000 Breed Plant took quite a lot of breeders away, but at Studbook we have 1,300 at the moment. E aqui ele está então mostrando a evolução da quantidade de membros que participam desse sistema de melhoramento na África do Sul. E em 1990, quando houve então a Namíbia, criou a própria associação dela, então diminuiu a quantidade de produtores. Também a partir de 2000 aí houve a entrada do Breed Plan da Austrália, que pegou mais 7 raças. E aí hoje o sistema do ARC lá conta com o Studbook, na verdade sul-africano, conta hoje com 1.305 criadores. We have 9 societies that have 100% participation. All their stud breeders participate in performance testing.
E nove associações de raça, 100% dos criadores dessas 9 associações de raça participam desse sistema desse programa de melhoramento. And if we take all the stud breeders, 84% of the animals are performance tested. E se a gente pega todos os criadores de gado registrado, 84% dos animais têm dados de desempenho. And Bonsmaras, 120,000 are all in performance testing. E dos 120 mil animais registrados da raça Bonsmara, 100% deles são avaliados para desempenho. You see how many weights have been taken since 1960? 10 million weights that are in the computer. Any breed can go in there and work with those figures. E para pesos de desmama, e só de pesagens e pesos ao sobreano, eles têm hoje estocados dentro dos computadores deles mais de 10 milhões de pesagens dos animais sul-africanos. These are growth test numbers. From 1963 was the intensive tests. That's the number that we've tested. Most of these, about 60% are Bonsmara bulls. E aqui a gente tem a quantidade de animais testados em cada fase. Na fase 3, que é o sistema intensivo. Quando a gente fala intensivo, gente, é o confinamento em que você avalia, inclusive, a conversão alimentar dos animais. Quanto que o animal tem que pesar, a comida que o animal come e o quanto que ele ganha de peso. Não é colocar só no confinamento normal aí. Então a gente tem a avaliação de conversão alimentar. Então eles têm lá em torno de 53 mil animais touros já avaliados durante esse período, sendo que 60% desses animais são da raça Bonsmara. And this is the testing on the farm. 344,000 since 1970. It's actually 71 was the first test, the first bulls, right up to there now, 344,000 bulls. E a fase 4, a única diferença é que ela é feita na fazenda, como ele comentou aí, então. E os animais que são feitos na fazenda, tanto de forma intensiva ou a parte extensiva, são mais 344 mil machos avaliados nas fazendas. Of that total of 400,000, more or less, about 60% are Bonsmara bulls. Desses 400 mil machos avaliados até então, 60%, ou seja, 240 mil machos são da raça Bonsmara. Your Bonsmara people are very conscious of science. They use the figures, they use visual appraisal, and they change their cattle dramatically. E os criadores da raça Bonsmara têm uma consciência, vamos dizer assim, científica muito grande. Então eles usam essas informações, essas medições, junto com a avaliação visual, e eles conseguiram então mudar o rebanho, a raça, dramaticamente. Many studs of all the breeds will only use performance-tested bulls in their herds. They won't go to the show ring. That's being pushed in the back. We see shows are just going right down. They're disappearing from the scene. E ele está comentando que hoje os rebanhos de gado registrado, praticamente tem vários criadores só usam touros que passaram pelo sistema de avaliação de desempenho. As feiras, as exposições estão cada vez mais diminuindo, estão acabando na África do Sul. This is the improvement since the scheme started of weaning weight. Once 58 kilos. Just imagine 158 kilos at 205 days. And look where it is today, 218 kilos there. E aqui ele está mostrando o aumento do peso aos 205 dias de idade, ou seja, 7 meses de idade. Quando eles iniciaram em 1960, o peso médio dos animais que eram avaliados lá, de todas as raças, era 158 quilos. E hoje, esses animais, a média dos bezerros desmamados dessas raças que participam desse programa é de 218 quilos aos 7 meses de idade. This is an average for all the breeds. Essa é uma média para todas as raças que participam desse programa de melhoramento. You see here, during the last years, it's leveling off. So it's becoming more difficult to push it up high. E nos últimos anos, você vê que houve então uma estabilização do peso de desmama. Está sendo mais difícil aumentar esse peso daqui para frente. That's 18 months. Also starting here at about 256 and ending now at 328 kilos. So you can see also leveling off there, but these animals
are all ready for the bull at 18 months. E aqui você tem os animais, então, aos 18 meses de idade. Em 1960, os animais estavam por volta de 260 quilos de peso. E hoje, a média, aos 18 meses, das novilhas, está escrito aqui, são de fêmeas, tá, gente? Em torno de 330 quilos atualmente. Ou seja, todas elas estão aptas com peso para serem colocadas em reprodução. Intercalving period from 400 even to 448 here, it's dropped to just over 400. So I think it's 418 is the average at the moment. Então aqui a gente tem o intervalo de partos das vacas, médio intervalo de parto das vacas lá, quando eles começaram era em torno de 445 dias de intervalo médio e a média atual é em torno de 418 dias o intervalo de parto das vacas que participam desse sistema. So the improvement from 448 to 418 is 30 days. It's 30 days shorter intercalving period. 30 days shorter. This is Então a diferença entre 1960 e o rebanho agora são 30 dias a menos de intervalo de partos. I wonder if let me just see. Let me let's see. Okay, let's go back. Let me talk here first before I go to the other slides. This is average daily gain for the Bonsmara breed. This is breeding values, so it's zero, starting at 0 in 1990, and look where it is at the moment, 110. That's 110 gram better in 2016 than 1990. Aqui você tem a avaliação, as informações de avaliação genética de DEP para ganho de peso, ganho pós-desmama. Em 1990 seria o zero, vamos dizer assim, os animais hoje ganham 110 gramas a mais do que eu tinha na média em 1960. 110 gramas a mais, para vocês terem ideia, por dia, significa num período de 12 meses, o animal ganhar 2 arrobas a mais do que o zero. 1990, que foi quando começaram as avaliações genéticas, em 95 eles começaram. Então a DEP evoluiu 110 gramas a mais nesse período. So that's 115 gram per day improvement from 1990, that's correct. And the feed conversion ratio, because of a correlation of minus 0.7, so you get the better growth, the better feed conversion, generally speaking. Então, quando você tem aqui, por causa dessa correlação negativa de 0,70 entre conversão alimentar e ganho de peso, quando você aumenta o ganho de peso, você melhora a conversão alimentar dos animais. So this again is a breeding value, so don't look at the figure. It's 0 up top there. It started at minus 29 and it's now minus 59 already. So there's just about a double better improvement in feed conversion ratio in the Bonsmara breed. E aqui ele está comentando que em 1990, menos 29 gramas por dia para ter 1 quilo de ganho de peso. Isso hoje é menos 59, ou seja, dobrou, melhorou o dobro a eficiência alimentar, a conversão alimentar dos animais de 1990 para cá. Now it's interesting if you draw a scatter diagram. In other words, you take every bull, what his feed conversion is or what his growth rate is, and you put it there. This bull was gaining 6 kilos feed per day and about 1,500 grams growth rate. Isso aqui é um gráfico que cada ponto desse aí é um animal. Então, se você pega um animal aqui, por exemplo, que está com a conversão alimentar de 7,5 quilos de matéria seca para 1 quilo de ganho, ele ganhou 1,1 kg mais ou menos e teve que consumir 7,5 quilos para ter esse desempenho. And you see that this is the average daily gain, this is the average feed conversion ratio.
E aí você tem aqui essas linhas mostrando qual é a média da conversão alimentar, 5,9 quilos de matéria seca para 1 quilo de ganho, e você tem a média de ganho aqui, que está por volta de 1,580 kg por dia. So if you look in this area there, those are the best bulls, the best growth rate and the best feed conversion, up to 4 here. E os animais desse quadrante aqui, que estão dentro desse quadrante aqui, são os melhores animais, porque são os animais que ganham mais peso comendo menos. And you see these are the throwaways. They have poor feed conversion, poor growth rate. These ones in this area. E os animais desse quadrante são os piores animais, que são os animais que comem mais e ganham menos peso. That's 39% of the bulls that you test, slaughter. You don't take 39% dos touros que você avalia não prestam. São animais que devem ser descartados. You got 14%, 15% of the bulls that don't grow so fast, but they have a good feed conversion. 14,5% dos touros que você avalia, eles não são muito bons de ganho de peso, mas também eles têm uma conversão boa. Então eles não são bons ganhadores de peso, mas a conversão alimentar deles é boa. And you have 10% that have a good growth rate, but a poor feed conversion. E você tem 10% dos animais que têm um bom ganho de peso, mas uma conversão alimentar ruim. And then 36.5% good growth and good feed. These are the bulls that you want to keep. 36,5% dos touros, então, são os touros que você quer manter para a reprodução. São os animais que têm bom ganho de peso, com boa conversão alimentar. Now I did the same for feed conversion ratio and body length. E eu fiz o mesmo para conversão alimentar e comprimento corporal dos animais. Because we find that the longer the bull is, the better the feed conversion. Porque nós encontramos ou identificamos que quanto mais comprido for o animal, melhor a conversão alimentar desse animal. It was good to see today that some of the bulls there are nice and long, and the cows, the heifers that we did worked with. Foi bom ver, inclusive, hoje de manhã, os animais que a gente avaliou, fêmeas e machos com bom comprimento. Without losing depth of body, you mustn't have a pipe. It must be a nice depth and a long animal. Sem perder a profundidade. O animal, como ele falou, tem que ter barriga, gente. Tem que ser comprido e barrigudo. Essa é a conversa. And here we see the short bulls with a poor feed conversion. Here they are, 30%. Short bulls, poor feed conversion. Aqui você tem os animais mais curtos. 30% dos animais, os animais mais curtos, são mais curtos e têm a conversão alimentar pior. And here are short bulls, but good feed conversion. These few over here. E aqui você tem os animais que são curtos, mas que apresentam boa conversão alimentar, 21%. And then you have here again long bulls but poor feed conversion, and then here long bulls with good feed conversion. Those 31 are the top bulls. Desse lado são os animais que são mais compridos. 19% são animais que são compridos e têm conversão alimentar ruim, e 31% dos animais são os animais compridos com boa conversão alimentar. Let's come to the eye muscle area. They measured with a sonogram, the ultrasound. They measure the size of the eye muscle and the amount of fat outside and the amount of fat in between the muscle, marbling. E aqui vai comentar com vocês a respeito da avaliação de carcaça com ultrassom, para medida de área de olho de lombo e medida de gordura. This again is Bonsmara. They do it for both testing bulls on the farm and testing bulls intensive. They do ultrasound for most of those animals. This is Bonsmara data. Isso aqui é dado de Bonsmara, são animais testados tanto no centro de pesquisa como também nas fazendas, os machos todos avaliados. Danny, just a second, né? You see, Emerson is asking the bulls that are long bulls, good on feed conversion, and good on ADG also. Do you have the percentage when we put the three things together? No. The traits together. I didn't do that. Ele não fez essa avaliação. It's good to evaluate. It'll be less. It'll come less and less.
vai diminuir sempre mais, vai ficar mais restrita a quantidade de animais. Qual que é a herdabilidade do CAR hoje? A herdabilidade do CAR, para nós hoje, ela é 26% aqui no Brasil. Na África do Sul, certo? How is the heritability for feed conversion? 30%. No caso da África do Sul é 30%. E uma coisa, eles avaliam conversão alimentar e também estão avaliando CAR. O que eles olham mais, inclusive por causa do confinamento, é conversão alimentar mesmo. Quanto que o animal come e quanto que ele ganha de peso. O CAR é uma relação do que ele come em relação ao ganho que ele teve. But correlation with economics is 75%. Mas do ponto de vista financeiro, a correlação do ponto de vista financeiro de conversão alimentar com o resultado no confinamento é de 75%. Here we see something very important. We started with ultrasound in 2006, and this is the figure for the Bonsmara. The muscling improved from 99% to about 106%. Muscling from 99. This is the breeding value index. Então, para a característica de área de olho de lombo, você tinha os animais lá por volta de índice 100, vamos dizer assim, que é a base, tá? Em 2006, quando eles começaram a avaliar, e esse índice hoje melhorou, vamos dizer assim, 6%. Tá? 6 pontos percentuais nesse período de avaliação. Now, as you select for muscle, your fat, external fat, gets less and less and less. E à medida que você seleciona para musculosidade, vamos dizer assim, para mais carne na carcaça, você diminui a cobertura de gordura da carcaça. So it's easy, you move the Bonsmara into a lean meat type if you're not careful. Então é muito fácil você ir para um animal com pouca gordura e mais músculo na carcaça na raça Bonsmara. É muito fácil fazer isso se você não tomar cuidado. If you look at the limousine carcass, it's got no external fat, a lot of meat, nice thick eye muscle, big eye muscle, but there's no fat. Se a gente olhar então, por exemplo, na raça Limousin, você vai ver um animal com excelente musculatura, mas um bife totalmente magro, sem gordura. And I've said to the Bonsmara breeders, you be careful, you'll be a limousine soon, and not a Bonsmara anymore, because you'll lose the fat. E ele disse para os criadores de Bonsmara, tomem cuidado, vocês vão transformar o Bonsmara num Limousin, e ele vai deixar de ser Bonsmara. The consumer wants a certain amount of fat. Porque o consumidor quer uma certa quantidade de gordura. And the fat covering of the carcass is important because it's got value, sales value, and it preserves the meat from going bad. It's like a cloth that you put over the meat. E a gordura de cobertura, a gordura subcutânea, ela é importante do ponto de vista de qualidade de carne também, e principalmente para preservar a carcaça dos animais quando ela está sendo processada pelo frigorífico. É como se fosse um cobertor que você coloca por cima da carcaça do animal. There you see Bonsmara carcasses. You see the covering of fat. It's the best carcass you can find anywhere that I've ever seen in covering of fat. It covers it beautifully, evenly. There's no lumps of fat anywhere. It's a lovely covering. These are the champion carcasses. In 1 year, I don't know what year, and another year. And look at the beauty of the carcasses. E aí você tem as carcaças, vamos dizer assim, que eles têm as competições, os concursos de carcaças na África do Sul. Isso aqui são carcaças da raça Bonsmara. Geralmente a raça Bonsmara todo ano ganha os concursos de carcaça. Por quê? Porque a gordura subcutânea ela é uniforme por toda a carcaça. Você não vê mancha no animal sem ter gordura, nenhum ponto na carcaça sem ter uma gordura de cobertura. Now, if you start going too much muscling, you're going to start losing the fat here, and it's going to open up, and you'll find meat here, meat there, and then it's not such a good carcass. E se você vai para um animal muito musculoso, seleciona muito para musculatura, esse animal vai começar a perder cobertura de gordura nessa região da carcaça. These cattle, the Bonsmara cattle,
They win 80% of the carcass competitions in South Africa. There's no other breed that comes anywhere close to it in carcass competitions. 80% dos animais, das carcaças vencedoras na África do Sul são de animais da raça Bonsmara, como eu comentei para vocês. Não tem nenhuma outra raça que consegue fazer isso na África do Sul. I've said to Afrikaner breeders, because that's where the nice fat covering comes from, participate in carcass competitions. Let's see what you can do. E ele fala para os criadores da raça Afrikaner, porque essa cobertura de gordura que a gente está vendo nessas carcaças de Bonsmara vem do Afrikaner. Eles tentam estimular os criadores de Afrikaner a enviar os animais dessa raça para participar desses concursos de carcaça. But they don't win because they don't have this conformation, this beef conformation. Mas eles não ganham, apesar de ter uma cobertura uniforme, porque não tem a conformação em termos de musculatura ideal dessas carcaças. Tem gordura, mas não tem muita carne, não tem muito músculo. We're now working with some Afrikaner breeders putting Bonsmara into Afrikaner to improve the Afrikaner. E agora eles estão colocando Bonsmara em algumas animais Afrikaner para poder melhorar o Afrikaner com o Bonsmara que foi criado com base no Afrikaner. Now they have in the breeding values, they have a cow selection index, which is a combination of all the reproduction and molt and intercalving period and time at first calving and so on. You put into an index. That's the Blub team from Studbook. E aí a gente tem um índice para avaliação de vacas que engloba a parte reprodutiva, o intervalo de partos, a idade ao primeiro parto e o peso dos bezerros. Então você tem uma avaliação que você classifica as vacas do ponto de vista produtivo e reprodutivo. They call it a cow selection index, and you can see the Bonsmara started at 70 index, and it's got the nicest line, right straight to the top here, second from the top. E aí você tem, ele está mostrando essa linha azul mais clara, que é a curva, ou a linha, vamos dizer assim, da raça Bonsmara. Vejam que, pelo processo de seleção, a linha ela é crescente, ascendente e praticamente uma linha, não tem muita variação. E estando aqui, do ponto de vista de reprodução, aqui em segundo lugar, aqui, em relação ao Charolais. These are the Herefords, which are quite numerous still. Tem o Hereford, que é o azul mais escuro. This is the Charolais that's jumping around. They don't have a nice line. Tem o Charolais, que no início lá principalmente varia bastante o resultado. You'll see the Drakensberger runs quite a nice line. Os Drakensberger na linha amarela também tendo uma linha mais retilínea. And what one haven't we seen? Beefmaster. That's the one that runs quite a good line. E tem o Beefmaster também com uma linha boa. E ele está falando que todas as raças ultimamente estão trabalhando bem para essas características. So there's improvement for all the breeds, which is very good. Ou seja, tem melhoramento para qualquer raça, seja qualquer uma dessas raças. Quem participa do sistema consegue melhorar o rebanho. And you have a growth selection index also from breeding values, and the same breeds here you see the Bonsmara jumping from 76 to 105. E aqui você tem o mesmo sistema, o mesmo tipo de avaliação para crescimento, para ganho de peso. Então você tem todas as raças e olha a diferença, por exemplo, do Bonsmara, uma linha bem mais retilínea em relação a essa característica do que as outras raças. And you see the Drakensberger has got quite a nice pattern. It runs to the top there. O Drakensberger também tem um padrão interessante quando a gente fala nessa avaliação. The other breeds are all over the place. There's no gradual improvement. E as outras raças você não tem um padrão. Elas estão boas num ano, ruins no outro, e não tem um foco, vamos dizer assim, de seleção para essa característica. Then the production index is a combination of all the data. E o índice de produção, de produtividade, é uma combinação de todas as características. There's the Drakensberger and the Bonsmara all have a nice line improvement.
E você vê aí a raça Bonsmar e a raça Drakensberger também com uma tendência uniforme de crescimento. These are now data that I got from Breedplan. Limousin are not in with South African Stud Book. Então a gente ele conseguiu essas informações de um outro programa de melhoramento que é o Breedplan lá da Austrália. This is the improvement for birth weight and for yearling weight in these different countries for Limousin. E aqui para a raça Limousin você tem a evolução para peso de nascimento e para peso ao ano de idade da raça Limousin em diversos países. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Reino Unido, Canadá e França. You'll see South Africa birth weight as stabilized here at 0.5 breeding value. Se você vê em azul claro, você vê que o peso ao nascimento ficou estável a partir de 2001, os Limousin da África do Sul. But it runs right down at the bottom here as far as yearling weight is concerned. Mas não evoluiu do ponto de vista de peso ao ano aqui na África do Sul. Now, what's something that's important? United States of America, the birth weight dropped to there. It's the best birth weight graph. Nos Estados Unidos, olha que interessante notar, o peso ao nascimento na verdade caiu. Eles foram eficientes, né, para a seleção para essa característica. But the yearling weight is the best. That's United States. Só que olha que interessante, eles diminuíram o peso do nascimento, mas foram os melhores para peso ao ano. A raça Limousin dos animais dos Estados Unidos. They managed to keep the birth weight down, but the growth is up. Eles gerenciam ou selecionam para diminuir o peso de nascimento, mas mesmo assim aumentar o ganho de peso depois dos animais. In South Africa, we talk of curve bender bulls. Na África do Sul a gente chama isso de touros que quebram, vamos dizer assim, que distorcem a curva de crescimento normal dos animais. In other words, you manipulate the growth curve. The growth curve from conception to maturity, you manipulate that growth curve with genetics. Em outras palavras, a gente manipula a curva de crescimento dos animais desde a concepção do bezerro, do embrião, até a idade adulta do animal. Você, como melhorador, como selecionador, você manipula a curva de crescimento dos animais. So it's possible to do that. You can increase growth rate post-weaning, but you can keep the birth weight low. It's just the right selection procedure. Isso é possível graças à seleção adequada. Você consegue então aumentar o ganho de peso pós-desmama, mesmo mantendo ou diminuindo o peso de nascimento dos animais. And the next one is a Simmental. E o segundo é a raça Simmental. You see, South Africa has just stayed more or less at zero with birth weight, and also with yearling weight, it's improved just slightly. Para a raça Simmental, você tem a África do Sul, então, que manteve o peso de nascimento, mas também não houve evolução no peso ao ano, quando a gente fala da raça Simmental na África do Sul. Now here we find in the USA with the Simmental, they have the highest birth weights and they have the highest yearling weight. I'm not sure, not sure. Not here, USA, it's going down here. Is that here. Sorry, that's New Zealand. That's New Zealand. It's New Zealand that's up top here and it's up top there. Na Nova Zelândia, a raça Simmental não conseguiu manter o peso ao nascimento, ele está evoluindo, mas é o maior peso ao ano de idade para a raça Simmental. They haven't done what the United States did with Limousin. Eles não fizeram o trabalho que os americanos fizeram na raça Limousin. If you go up top heavier birth weights, you're going to have heavier weights this side. So you haven't manipulated the growth curve. Então o que aconteceu é o seguinte, que eles não seguraram o peso, mantiveram o peso ao nascimento, e por isso que é o normal. O animal que nasce mais pesado tende a ser um animal mais pesado também ao ano de idade. Ele não foi eficiente para fazer essa seleção. This is Canada and USA.
at the bottom here, but they haven't improved much on that. They kept the birth weights down, but they haven't increased the yearling weight much. E aí você tem o Canadá e os Estados Unidos que realmente diminuíram o peso de nascimento dos animais da raça cimental, mas não conseguiram evolução no peso ao ano. And then we can see the Brahman in South Africa. Birth weight has stayed low and the yearling weight has stayed low. E aí a gente tem para a raça Brahma na África do Sul. O peso ao nascimento ficou baixo, mas também o peso ao ano também ficou baixo. You see the birth weight in the United States, they climbed very dangerously, but they managed to bring it down. Já os Estados Unidos, o peso ao nascimento foi subindo drasticamente, mas aí eles estão trabalhando para poder reduzir novamente esse peso do nascimento. They climbed with birth weight, they made a correction there, made a correction, now they're climbing again, and this one is climbing less. E aí, quando eles verificaram esse problema, eles corrigiram o peso ao nascimento, houve uma correção, uma diminuição no peso ao ano, mas ele voltou a subir novamente e o peso ao nascimento não está subindo. Então eles conseguiram manter o peso ao nascimento e aumentar o peso ao ano. So if you have the data, you can play with it and change the genetics very well to suit you. Então, se você tem os dados, se você tem as medidas, os pesos dos animais, você pode utilizar essas informações e manipular e selecionar o animal de acordo com o que você quer para os animais. Now we've discussed the hooves already, but there are new people now here. The hooves of the animals in intensive or in sand areas must be good. Então, a gente já trabalhou essa informação sobre os cascos dos animais, mas agora à tarde, o pessoal que está só à tarde aqui não viu isso. A gente precisa de cascos bons tanto no confinamento como em solos onde existe muita areia, em solos arenosos. Because of all the growth tests in South Africa, your hooves have been improved tremendously to this type of hoof. Por causa dos testes de desempenho na África do Sul, a qualidade dos cascos dos animais melhorou muito quando você for fazendo os testes nos animais em confinamento. You get sandy soils or soft soil, and you get feedlots, and they have a big effect on the growth and the influence on the hoof growth or stability. Então, o confinamento, a nutrição que é fornecida no confinamento ou solos arenosos tem uma grande influência sobre a qualidade dos cascos dos animais. And we've eliminated it to a great extent. All the breeds, you don't have hoof growth in the feedlots so much. Então, esses problemas de casco foram eliminados dos rebanhos sul-africanos através da seleção. This is just to show you what hoof growth does. Average daily gain drops, feed conversion gets worse. E isso mostra que quanto maior o casco do animal, quanto mais comprido o casco do animal, pior o ganho de peso e pior a conversão alimentar. We measured the hoof at the beginning and end of a test to get hold of this influence. E eles mediram o comprimento dos cascos no início e no final do teste para poder ter essa informação de que os animais com casco mais comprido têm pior ganho de peso e pior conversão alimentar. And then sheath, we discussed sheath this morning. We try and keep it short and good and not have it long and influenced, because when they get like that, then the bull is no use at all. E aí ele quer comentar com relação ao comprimento de umbigo dos animais. O ideal seria aquele animal de cima que tem aquele comprimento de umbigo e aquela vamos dizer assim, aquele alinhamento em relação ao corpo do animal. Você não quer um umbigo muito comprido, porque se ele tiver algum problema, se tiver algum machucado, vai inutilizar o reprodutor. The sheath length, we measured the sheath length, which is an indication of the amount of skin the animal has. E eles mediram o comprimento do umbigo dos animais, que é um indicativo da quantidade de couro que esse animal possui no corpo. And we found that the longer the sheath, the better the growth rate, up to a certain point. E eles verificaram que até certo ponto, quanto mais comprido o umbigo do animal, quanto mais couro ele tem na carcaça, no corpo, maior o ganho de peso desse animal.
But there's variation. This one, the tight skin, never works well. Mas tem variação. Geralmente os animais com couro muito curto, com umbigo muito curto, com couro agarrado, vamos dizer assim, são os animais com pior desempenho. But the sheath that is just acceptably long, you find the best growers amongst them, and those are the ones that you select with that sheath growth and that performance. Você tem os animais com umbigo intermediário, vamos dizer assim, é onde você encontra os animais com maior ganho de peso, por volta de 2 quilos por dia. I forget now what this. Not favorable, this is feed conversion, but that's was This is right. favorable. It's favorable. Yeah. Okay. This is the best for feed conversion. You can see the best feed conversions have a favorable length of navel and a favorable amount of skin around it. E aqui para conversão alimentar, a mesma situação. Quanto mais comprido, melhor a conversão alimentar. Só que você tem nos animais que estão nessa faixa de maior ganho de peso, você tem entre esses animais os animais com melhor conversão alimentar. That's fine-tuning breeding. You fine-tune your breeding. You must know exactly what's going on in your herd. You must measure as much as you can measure, and you must keep your eyes open, because the animals, they can tell you what animals fit this environment the best. Isso se chama-se refinamento da seleção, certo? São detalhes que o produtor tem que observar e tem que aprender a olhar no animal para poder produzir o indivíduo ideal para as condições de produção que ele é criado. You can't run with average daily gain and think you're going to go to 3 kilos a day. It'll mess the animal up. Você não pode pensar em trabalhar com ganhos, por exemplo, de 3 quilos por dia. Isso vai com certeza atrapalhar o animal em outra característica. So you have to have a balance within the animal. Milk, muscling, everything must be in balance, and with the environment in which you keep them. Então precisa ter um equilíbrio do animal com ele mesmo, para várias características, seja leite, ganho de peso, qualquer outra característica, e um equilíbrio do animal com o ambiente em que ele é criado. Very often the environment has a influence on keeping certain traits down to a certain minimum. E o ambiente tem um impacto muito grande sobre os animais, fazendo que para algumas características não haja um desenvolvimento, vamos dizer assim, um aumento de performance naquela característica por causa do ambiente, que ele limita esse desenvolvimento. Thank you very much. That's what we have to tell you from the South African point of view, and you can do it as well in Brazil. Muito obrigado pela atenção de vocês. É o que eu tinha para falar sobre o que é feito na África do Sul, e isso também pode ser adotado aqui pelos criadores brasileiros. Breeding cattle is a challenge that is very pleasing. It's very nice. If you can take your herd and make it a top herd in Brazil, you've achieved a lot. E criar gado, vamos dizer, selecionar o gado é algo muito prazeroso. Você consegue ter um rebanho altamente produtivo, você vai ficar muito satisfeito com os resultados que você vai alcançar com o seu rebanho. And it's possible. We take the Bonsmara herd in South Africa. You've got about 25% of the breeders that are absolutely top scientists and breeding top cattle for the industry. E no caso dos criadores sul-africanos, ele diz que em torno de 25% dos criadores sul-africanos têm rebanhos excelentes, são os melhores rebanhos em termos de produtividade na África do Sul. And it's not only Bonsmara breeders, there are other breeders as well. Beefmaster, Brangus, Simmental, some of the breeders amongst them are absolutely top breeding, excellent genetic material for the production systems that they have in the country. E ele não está falando só da raça Bonsmara, para qualquer raça. Existem criadores de todas as outras raças na África do Sul, listou várias raças aqui, que têm rebanhos excelentes para o sistema de produção que eles têm lá na África do Sul. And don't forget the consumer. He buys your beef. Maybe not directly from you, but if it goes through the feedlot into the slaughterhouse, somebody is going to eat that meat. If it's not good meat, you're not going to sell your cattle. E prestem atenção no consumidor.
mesmo que você não venda diretamente para ele, você vende para um frigorífico, mas na mesa de um consumidor vai estar uma carne que você produziu. E se essa carne não for de qualidade, eventualmente esse consumidor vai parar de consumir. So if you have a breeding herd of 2 or 3 or 4,000 cattle, remember the last person to eat that meat is the consumer. And he wants to eat live meat. Like we had this afternoon. I'll come back to Brazil just to have that meat that we had this afternoon. E aí ele está comentando que, independente da quantidade de animais que você tem, no final algum consumidor vai estar comendo essa carne. E ele disse que vai voltar, quer voltar novamente para o Brasil para comer a carne que ele comeu hoje no almoço, que estava muito boa. But I spoke to her and she told me how she made it. You'll have to have pigs as well. Because she puts it in pig fat. Mas ele conversou com quem fez a carne. Vocês precisam colocar essa carne na gordura de porco também, que isso faz uma diferença grande no sabor. Thank you very much. It's been a pleasure being with you. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês.